Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre planejamento. Como planejar a sua vida? Como planejar a sua história? E eu vou começar contando a história de Portugal. Portugal, apesar de Dom Afonso Henriques, que construiu a escola de Sagres, preparou técnicos para construir caravelas, treinou marinheiros, comandantes de embarcações, navegadores exímios e descobriu a rota marítima atravessando no Cabo da Boa Esperança, na África do Sul, descobriu o caminho marítimo para as Índias com Vasco da Gama, mandou uma frota para o Brasil para colonizar o Brasil. Enfim, dominou e enfrentou o mistério do Oceano Atlântico, não teve sucesso no final da história, e eu vou dizer por quê. Os reis da Espanha, que patrocinaram a viagem de Cristóvão Colombo para a América Latina, para descobrir o continente americano, em 1492, os espanhóis que conquistaram o México cheio de ouro e o Peru cheio de ouro, prata, riquezas imensas, os dois fracassaram. Portugal e Espanha fracassaram do ponto de vista empresarial. Eu não vou dizer que o fracasso foi total, porque, na verdade, pela quantidade de ouro, pedras preciosas que eles roubaram, isso os fez relativamente ricos durante uma boa fase da história. Mas no final sucumbiram. E quem foi que triunfou? Quem foi que saiu vencedor de toda essa história? A Inglaterra, o Reino Unido, os reis da Inglaterra. Por quê? Enquanto espanhóis e portugueses se ocupavam de conquistar e colonizar terras e explorar, os ingleses simplesmente treinaram corsários e piratas para roubar o ouro de Portugal e da Espanha, principalmente, quando ele era transportado da América para a Europa. Então a Inglaterra desenvolveu uma tecnologia para pegar o produto já acabado, o produto já acondicionado, e assim quem saiu vitorioso na história foi o Reino da Inglaterra. E, principalmente, Inglaterra fez uma coisa que Portugal e Espanha não fizeram. Portugal e Espanha se ocuparam de fazer guerras, de conquistas, de todo tipo de guerra em favor do Vaticano, dos papas. Então, encheram os cofres dos papas de dinheiro, bancaram guerras dos papas sem nenhuma vantagem estratégica ou tecnológica para eles, enquanto que a Inglaterra desenvolveu com a riqueza roubada de espanhóis e portugueses, a Inglaterra construiu uma fortíssima indústria manufatureira, tecidos e ferramentas, metalurgia e tecelagem. Mas aonde é que a Inglaterra ia buscar as matérias-primas? A Inglaterra não tem nada, é uma ilha gelada com algumas ovelhas comendo capim e fazendo mé, nada mais do que isso. Então, como é que enriqueceram de uma maneira brutal e se tornaram donos da Europa durante séculos, desafiados apenas pela França e depois, no século XX, pela Alemanha, porque a Alemanha também se tornou uma potência sem ter que recorrer aos recursos, aos metais que a Inglaterra havia roubado. A Alemanha prosperou muito mais porque tinha boas reservas de ferro e carvão, e naquele momento da história, quem tinha ferro e carvão podia
dinamizar a siderurgia e a metalurgia. E também os alemães sempre foram bem estudiosos e desenvolveram vários produtos, os primeiros automóveis, as primeiras máquinas eficientes, produtos químicos, muitas invenções na ciência, na química, na metalurgia e tudo mais. Então vamos lá. A Inglaterra só tinha um grande desafiante antes do século XX, que era a França. Viviam brigando com a França o tempo todo. E essa ideia de criar um inimigo e combater o inimigo é um instrumento poderoso para formar força militar. É essa estratégia que move os Estados Unidos da América desde meados do século XX. Eles sempre estão em guerra, sempre invadiram o México, tomaram a metade do México e depois da Segunda Guerra dinamizaram sua indústria militar, o seu complexo industrial militar, se tornando uma potência militar e aí vivem dando porrada em todo mundo e se consideram donos do planeta. Então, tudo isso faz parte da estratégia de uma nação. Mas reduza isso para você, meu caro amigo, minha cara amiga, empresária, empreendedora, advogado, advogada. Você tem que pensar, você tem que traçar uma estratégia na sua vida, definir uma estratégia de como você vai combater e vai batalhar e vai conseguir a vitória. Porque isso é fundamental, isso faz parte do intelecto humano. Você imagina uma nação como o Brasil, onde as melhores cabeças, as pessoas mais qualificadas estão pensando em fazer um concurso público para ficar com um bom salário, estabilidade e sem trabalhar. Professores estão há 2 anos sem trabalhar, apenas dando aulas virtuais. Fazendo isso que eu estou fazendo aqui, ó. Senta na frente de um computador e conversa com o aluno, como eu estou conversando com você agora, e dizendo assim: em 22 de abril de 1500, as naves portuguesas aportaram em Porto Seguro, na Bahia, e estava descoberto o Brasil. Eu queria ganhar R$ 5.000 com esse aumento agora que Bolsonaro deu, para fazer isso aqui na frente do meu computador, mas infelizmente eu não fiz a licenciatura toda, não terminei a licenciatura e não posso fazer esse concurso, porque esse pessoal não trabalha, tem estabilidade e estão ganhando dinheiro. Enquanto isso, o professor Américo está aí, sendo obrigado a plantar macaxeira. Infelizmente eu tenho que plantar mesmo essa macaxeira. Já consegui a maniva, então pessoal, preste atenção. Nem sempre quem chega primeiro e bebe água limpa tira melhor proveito daquele açude ou daquele rio ou daquele lago. É preciso pensar da seguinte maneira: você vai beber a água limpa, mas você vai cercar de tal maneira aquele manancial que os outros conseguirão beber uma garrafa d'água, nada mais do que isso. Eu sou o professor Almeida e me formei pela Faculdade de Ciências Ocultas e Letras Apagadas. E estou aqui para debater qualquer assunto com você. Por favor, entre aí nos comentários e coloque a sua posição sobre o tema. Eu vou ficar muito agradecido. E vou dizer também, aqui em Salgado de São Félix tem muitos professores. Eu quero que eles comentem, porque tem uns qualificados e tem outros quase analfabetos. Então, isso é uma realidade no Brasil inteiro. Inclusive, tem uma entrevista que Jô Soares fez com uma prefeita de um município e ela falando sobre a falta de qualificação dos professores. E aí Jô Soares, que é muito espirituoso, perguntou: a senhora está querendo me dizer que tem professores analfabetizando os alunos? Isso é verdade. Tem professor no Brasil analfabetizando os seus alunos. Tenha muito cuidado, pai de família, mãe de família. Observe se o professor não está analfabetizando os seus alunos, os seus filhos. Tá bom? Curta, comente e se inscreva no nosso canal, por favor. Nosso canal já é um